Vamos iniciar hoje o programa Diálogos AMAB. E nossa primeira entrevistada é a desembargadora Nájila Brito, a senhora que tem essa luta tão bonita em prol da mulher contra a violência doméstica. Então é uma honra para mim, magistrada que também já atuou muito nesta área, ter a senhora aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre o seu papel na coordenadoria da mulher aqui do tribunal e na sociedade como um todo, diante desse papel relevante que a senhora tem na Bahia e no Brasil. Então, desembargadora, vou deixar um pouquinho com a senhora se apresentar, dizer quanto tempo está aqui conosco, sua vida do Ministério Público, suas muitas atividades. Então, sinta-se em casa. Eu quero dizer do meu orgulho, Narti, de estar aqui com você, que é minha amiga de tantos anos, e primeiro me autodescrever, né, que eu sou... Me disseram que eu tenho estatura mediana. E aí eu queria ser uma Miss Brasil, mas infelizmente não deu. E sou bronzeada, né? Tento deixar aquela brancura para trás, cabelos claros, pintados devidamente com luzes. E eu estou vestida com um vestido preto e um blazer vermelho. E a magistratura para mim é um orgulho, porque eu comecei no Ministério Público, mas sempre tive admiração e sempre tive vontade de fazer o que o juiz faz, ou seja, decidir, porque muitas vezes eu fazia um parecer quando era do Ministério Público e depois via cair por terra e era uma tese que eu defendia tanto. E todo um estudo feito, né, todo estudo feito e caía, né? Mas não por isso. O que é que me encantou mais na magistratura? Principalmente quando eu assumi a coordenadoria da mulher, é fazer um tribunal vibrante, fazer um tribunal amigo da população, em especial a população mais carente e mais necessitada. As mulheres não nascem vulneráveis, mas elas são vulnerabilizadas. Então ela precisa da ajuda de nós juízes. Eu me autodenomino juíza porque eu sou uma juíza de segundo grau. Então, conversando na AMAB, eu quero abraçar todo juiz de primeiro e segundo grau. Então, esse trabalho que eu tenho na coordenadoria, já se vão também longos anos, porque eu não fui a primeira coordenadora, mas um ano e pouco depois que eu já era desembargadora, já são 11 anos que eu sou desembargadora, o desembargador Mário era presidente e pediu que eu assumisse. Ele achava que a coordenadoria da mulher era a minha cara, que sempre fui feminista de carteirinha, segundo ele, que ser feminista não é ter carteirinha, que é isso mesmo. Ser feminista é lutar por direitos iguais. Sempre lutou. Então, todos os homens, todas as crianças, todos adolescentes, de todas as raças, têm que ser feministas, porque esse problema não é só brasileiro, esse problema é mundial. Ele é transgeográfico, ele atravessa todos os países, mesmo aqueles mais civilizados, as mulheres sofrem com o preconceito, com a discriminação, com aquela situação de sempre ter alguém para dominá-la. Primeiro os pais, depois... Desembargadora, eu vou lhe dizer aqui, a sua fala aí já reflete uma pergunta nossa. Ótimo. Que eu acho que se eu fizer a pergunta, a gente vai poder entender melhor, né, a sua fala. Então, a primeira pergunta que nós temos, tiramos aí de alguns colegas que atuam, e também mulheres, né, que querem ouvir da desembargadora, coordenadora, né, da Coordenadoria contra a Violência Doméstica. E a pergunta vai bem no nível da sua resposta. A violência contra a mulher é um fenômeno social? O que, de fato, ele reflete da nossa sociedade? Então, vai bem ao encontro da sua resposta. É um fenômeno social, cultural, econômico, político. Eu adjetivaria inúmeras vezes. E essa cultura que nós temos herdada dos descobridores, entre aspas, né, dos portugueses, uma cultura patriarcal, faz com que a mulher sofra demasiado na nossa sociedade. Porque ainda que ela trabalhe, a nossa cultura é o quê? A mulher é uma cuidadora. Sim. Né? É como se nós fôssemos cuidadoras do mundo. Sim. E não que nós não gostemos de ser cuidadoras, mas é que aí os nossos companheiros, nossos filhos, esqueceram que tem que dividir o resto do trabalho. Aquele trabalho que não é pago, aquele trabalho doméstico, aquele trabalho efetivamente de cuidador.
E se fosse somente isso, seria muito bom. Mas a sujeição das mulheres, como John Stuart Mill fala, né, no seu livro maravilhoso, foi um dos primeiros homens que defenderam as mulheres, né, para que elas tivessem os direitos iguais, já que isso não adveio de um fato natural, um fato da vida. Não, foi muita luta. A mulher, a gente sabe o quanto nós somos fortes, né, Nati? Embora, às vezes, fisicamente, um homem seja mais forte que a mulher. E isso provocou, talvez, essa vontade da subjugação, né? Indo de encontro ao que nós temos quando vivemos em sociedade. Porque a lei veio exatamente para que fracos e fortes possam viver em paz. Então, esse fenômeno social leva a uma coisa que eu acho gritante, que eu queria aqui deixar como um grito de alerta, que nós não podemos ter essa cultura que alguns dizem que temos do estupro. A primeira vez que eu vi sobre cultura do estupro, eu fiquei chocada. Eu disse, não, nós não temos cultura de estupro. Depois eu fui ler sobre isso e ver o que era. É exatamente quando as pessoas, e isso pessoas que você pode até se conter no seu meio. Eu tive na academia alguém que me disse isso. Pensa sempre que a culpa é da mulher. Por que usou roupa tão apertada? Sim. Porque estava até aquela hora da noite na rua. Como se o homem não pudesse conter os seus impulsos sexuais. E a mulher tivesse sempre que ser recatada e sempre extremamente cuidadosa. E quando, na verdade, não é que esteja projetando como é que eu diria, justificando o estupro. É que a gente tem que dizer aos nossos meninos e meninas que, por sermos todos iguais, cada um, homem ou mulher, tem que conter os seus impulsos sexuais e conviver bem. E que cada um vista o que bem quiser e que ande no horário que quiser e que faça aquilo que o seu parceiro de outro sexo pode fazer sem ser criticado. Perfeito, esse entendimento, desembargadora, e a gente que tem essa história, né, a gente percebe muito isso. Hoje melhorou muito, já teve essa visão, já foi uma visão muito, mas muito assim, tida como a correta. Então a mulher não podia se vestir, pôr um batom, colocar um decote, né, porque aí estava, né, se jogando, entre outras palavras, né, para o homem, né. Hoje a gente já vê um pouco menos disso, mas talvez seja, como a senhora falou, assim, de guardar um pouco o impulso, porque hoje também essa parte de sexo, enfim, está tudo tão aberto nos meios de comunicação, nos blogs, nos sites, não é? Que a mulher passou a ser o objeto agora, não a mulher, a pessoa física, mas aquela mulher que está ali naquele programa de televisão, aquele programa nos blogs, etc. A senhora acha que mudou um pouco isso? É uma impressão minha. Eu estou aqui sorrindo. Tira isso assim da pessoa física real para aquela pessoa que você nunca alcançaria, atingiria, de repente está ali, né, à sua disposição por um clique. Eu estou sorrindo e ouvindo as suas colocações e achando muito corretas para a nossa realidade atual. Porque eu me lembrei do que está agora, digamos assim, a última notícia, né? Aquela que está mais badalada em todas as redes sociais e até na própria televisão, que foi o possível estupro que a esposa de um personal trainer teria sofrido de um morador de rua. Então, a gente observou que ele em momento algum, falou mal da sua esposa, ou em momento algum ele disse que queria se separar, ao contrário, né? Ele justifica com algum problema que possa haver. E é por isso que eu achei interessante de falar sobre os impulsos sexuais e que ambos são iguais. Porque não só o homem tem desejos, as mulheres também têm. Então, a gente está aí, talvez estejamos diante de um exemplo que venha a casar com tudo que nós estamos conversando, né? Então, se o homem tem que conter os seus impulsos, a mulher também deveria ter, e cada um exercer a sua sexualidade, ou não. Controlar, né, os seus impulsos, ou não, na maneira que não atinge o direito do outro. A mulher é mais controlada nesse ponto. Será? Eu acho. Você veja, é difícil a gente até ouvir. Uma mulher estuprou
o homem, né? É sempre o inverso, porque é uma questão que a gente tem muito que discutir. É verdade. São questões seríssimas. É verdade, é que também são questões que ficam entre quatro paredes. Exatamente. Então, por isso que a minha pergunta fica, será? Boa discussão. Vamos aqui agora, desembargadora, falar uma coisa que a gente percebe. Eu fui juíza e atuei muito na área de violência doméstica, e eu sempre falava para as vítimas, cuidado, prestem atenção aos sinais, né? Prestem atenção aos sinais. Esses sinais na relação são muito importantes na definição do comportamento, do caráter deste parceiro, não é? E é preciso que as mulheres estejam muito atentas a eles desde o início do relacionamento. E que acreditem sempre que é preciso todo um trabalho para que haja uma mudança, né, deste homem que ela está começando a se relacionar, e que não vai ser da noite para o dia que ele vai, né, achar que a vida é do jeito que ela gostaria que fosse. E aí, desembargadora, a pergunta que nós temos para a senhora é a seguinte: quais sinais a mulher deve perceber que o companheiro está se tornando violento? Em que momento ela deve? Né? E o que ela deve fazer quando estes primeiros sinais aparecerem? O que a senhora, com a sua experiência, recomenda, desembargadora, para essas mulheres? Às vezes são as palavras que eu vou falar aqui agora, nem representam tanto de logo algo que pudesse parecer violência. Sim. E que é o ciúme excessivo, porque o ciúme, eu sempre costumo dizer, ciúme não é amor. Mas tem essa cultura nossa, como a gente falou anteriormente, né, esse fenômeno social, faz com que aceitemos, e tem mulheres e tem homens que até pensam assim, tem ciúme de mim é porque me ama. Quando na verdade está exercendo um controle, e às vezes esse controle é excessivo e prejudica demasiado o trabalho, a vida pessoal daquela pessoa que está sendo controlada. Com esse controle, aí surge outros problemas, porque ela se isola, ele não quer que ela fale com a própria família, com suas amigas. Esse é um sinal que todas nós, olha, temos que ter bem acesos, bem latentes nas nossas cabeças. Porque quando você começa a se distanciar de pessoas dos seus relacionamentos sociais, você está correndo perigo. Porque aí tudo pode acontecer sem que alguém possa lhe ajudar. Eu tenho inúmeros casos que foram exatamente dessa forma e que não houve uma pessoa naquele momento de maior perigo que pudesse socorrê-la, porque nunca tiveram conhecimento de que ela estava passando por aquilo tudo. Que são cárceres privados, são correspondências interceptadas, quebra senhas de celular, né, de WhatsApp, de e-mails, etc. Tudo isso são comportamentos abusivos. E não é só um hematoma que vai trazer e configurar uma violência. Também falar mal do outro, menosprezar, colocar a pessoa com a baixa estima, né, que não consegue sequer se levantar para denunciar, porque ele diz que é a única pessoa que ama ela. Tem alguns que dizem isso, que ela não vai conseguir que ninguém mais ame porque ela é feia, porque ela é gorda, porque ela está velha, ela estaria, enfim, com os defeitos que ele consegue arrolar, e que ela se enxerga todos, porque está sendo dito por alguém com que ela tem o maior relacionamento, por alguém que ela ama. É como se ele estivesse fazendo um favor. Exatamente. Né? A pessoa, a mulher... E o pior é que ela acredita. Que ela acredita. E aí fica naquele ciclo da violência, né, que vai crescendo, crescendo, e às vezes ele quer que ela faça determinados atos, e aí a gente vai para a violência sexual, violência patrimonial, tomar bens, né, querer que venda, tomar empréstimos em nome da pessoa. Envolve enfim, os filhos, né? Exato, ela não quer mais ter filhos. Sofrimento, ele né? tem a práticas sexuais filhos, né? Que ela não aceitaria. E tudo isso são violências do nosso dia a dia. E que a gente precisa esclarecer para todas as mulheres. Que você não precisa passar por isso. Olha, desembargadora, esse nosso projeto, nós pensamos em colocá-lo, né, nas redes sociais para que sirva mesmo de motivação, né, de que as pessoas tenham conhecimento. Será um programa, um projeto de utilidade pública, digamos assim. Né? O que é que nós, magistrados, pensamos de algumas matérias, de algumas situações, para que as pessoas tenham conhecimento por meio de quem detém o conhecimento de causa,
de como devem agir, né, em situações, no caso específico, então, de violência doméstica. Eu vou dizer até agora uma coisa que eu considero bastante importante para todas as pessoas que estão nos ouvindo, porque, infelizmente, não são só as mulheres pobres que sofrem violência doméstica. Embora muita gente tenha esse pensamento, isso não é verdade. Tem muitas mulheres que são juízas, que são promotoras, que são delegadas, que já passaram ou estão passando por violência doméstica e que, às vezes, elas têm vergonha de denunciar. Então, eu já conversei com algumas e falei o seguinte: mesmo que você não denuncie, não queira uma abertura de inquérito, porque você não quer que o pai dos seus filhos responda um processo, né? Mas você pode pedir uma medida protetiva, porque ela é autônoma. Sim, isso é importante que se diga. Ela é autônoma, então pode trazer um indício de prova, sejam ameaças que recebeu por WhatsApp, por e-mails, qualquer indício de prova. E a lei é tão ampla nessa possibilidade de a pessoa ter acesso, né, à justiça, que até ao próprio judiciário ela pode se dirigir. E, claro que, se puder passar por uma delegacia para fazer uma ocorrência, será uma prova bem mais forte, mas, se você tiver problema para ir a uma delegacia, procura o Ministério Público, procura a Defensoria ou procure o próprio Judiciário. Inclusive, a Coordenadoria da Mulher tem canais, né? Sim, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, desembargadora. É um dos pontos também que nós vamos trabalhar. Vem aqui agora essa pergunta. A coordenadoria criou um site para prestar orientações. É possível também fazer denúncias neste canal? Exatamente isso aí. É exatamente o que eu estava falando. A coordenadoria foi sentindo essa necessidade, sabe, Nath? Sim. De aproximar a mulher do judiciário, né? Que há quem diga que a gente quer ser salvador, nós queremos ser salvadores da pátria, mas não é bem isso. É que a violência está tão excessiva que não tem um dia que você liga a televisão e você não veja que ocorreu um feminicídio, uma tentativa de feminicídio ou qualquer outro tipo de agressão. Então, para você mudar essa cultura, você precisa, e a gente volta de novo a falar essa cultura, né? Precisa orientar essa mulher, ela precisa ter conhecimento dos seus direitos e de todas as suas possibilidades. Então, nós colocamos inicialmente o carta, tem um que é a carta, a coordenadoria, né? Pode fazer uma carta, a gente copiou de outros, que é assim, a gente vai copiando, né? Isso começou no Peru, depois São Paulo copiou, a gente copia São Paulo e tem conversando com a coordenadoria. Então, se nessa conversa, ou mesmo se encaminhar algum e-mail, alguma coisa, a gente perceba que está havendo uma violência de qualquer espécie, física, patrimonial, sexual, moral, o que seja, são tantas que a gente, não só aquelas lá que estão na Lei Maria da Penha, né? A obstétrica e outras. Surpreendentemente, né, desembargadora, a cada dia surge uma mais, forma né? de violência. Surge mais, né? infelizmente. Na verdade, elas né? já estavam aí, né? Elas já estavam, agora só estão sendo visibilizadas, né? É isso então, mesmo. A gente faz o devido encaminhamento e aconselhamento para que ela... E já houve caso aqui dentro do nosso tribunal, em que nós orientamos e foi conseguida a medida protetiva sem abertura de inquérito. Então, eu acho que esse serviço de orientação, de explicações, de a pessoa sentir que tem alguém que pode, pelo menos, esclarecer para ela, né, toda a situação e o que ela pode fazer para sair de uma relação abusiva ou de uma situação de perigo. Muito bem, desembargadora. São essas coisas que eu entendo que a comunidade, né, a sociedade devem saber, né? Exatamente. Que tem esse apoio, às vezes não sabe, eu sei que pode ser difícil, primeiro, para quem não tem acesso mesmo à justiça, porque não tem condições de contratar um advogado, aí nós temos a Defensoria, temos o Ministério Público, né? E outras pessoas, como a senhora falou, que não gostariam de ver o pai de seu filho processado, tem toda uma situação, mas tem aquilo que é mais importante, e que a medida protetiva traz, né? A integridade física e psíquica, né? Então, para que ela viva sem violência, para que ela não corra riscos. Então, uma medida protetiva, a maioria delas são de natureza civil,
E então, você pode ter aquilo e viver de uma forma melhor, né? Desembargadora. E aqui a gente fala de violência não apenas do companheiro, né, desembargador? Porque às vezes tem a impressão que é violência do companheiro ali, mas nós temos violência de pai contra filhas, de parentes, de primos, de irmãos, né? De filhos. Então, qualquer tipo de violência vindo de qualquer dessas pessoas, ela é considerada também dentro da lei e você pode ter, sim, um apoio tanto jurídico quanto psicológico, né, desembargadora? Exatamente, até para distinguir se é uma violência de gênero, que aí vai para coincidência Lei Maria da Penha, ou uma violência, por exemplo, meramente patrimonial. Eu peguei um caso concreto que a briga era por causa do inventário, era a briga pela divisão de bens. Mas tem até uma pergunta que eu ensino para os meus assessores. Ele faria isso se fosse um irmão? Fosse um homem, porque aí você distingue o que é violência de gênero e o que é violência de qualquer outro tipo, né? Infelizmente, o nosso Brasil Isso é importante a senhora colocar, desembargadora, porque essa pergunta, normalmente, nós juízes que atuamos, é a primeira pergunta que a gente faz, né? Verdade. É uma violência de gênero, porque a violência, a Lei Maria da Penha, ela protege a violência, né, desembargadora, quando ela é uma violência por conta da condição de mulher. Então, se fosse um homem que estivesse no mesmo papel, ele faria isso, se fez, aí nós vamos ter uma queixa-crime, nós vamos ter uma denúncia por, enfim, lesões corporais, não com base na lei Maria da Penha, mas sim com base no Código Penal. É bom que se faça sempre essa pergunta, vocês, mulheres que estão... É uma dica que a gente dá, né, porque a depender do que seja, vai ou para a vara especializada ou para a vara comum. Me perguntam muito também, sabe, Narciso? Até afirmam, a mulher também bate no homem. Realmente bate, também bate no homem. Mas só que o percentual é tão ínfimo que não valeria uma lei especial para proteger o homem. Então, se a mulher bateu no homem, denuncie que você pode ter medidas cautelares. O poder acautelador do juiz vai lhe proteger, só que vai aplicar o Código Penal, não a Lei Maria da Penha. E falando nisso, desembargadora, nós temos um ponto que não sei como avançamos, se já avançamos ou não, e pode ser objeto até, porque vai dependendo, a gente está aqui para isso, para crescer, voltar a falar, que é a situação da proteção da Lei Maria da Penha aos transgêneros, né? Isso é um assunto que a gente precisa... Fizemos uma live linda. Debater. A senhora me convidou, mas eu estava em Barreiras, não pude participar. Mas participaria mas está disponível no site do tribunal, vale a pena assistir. Então. Porque uma coisa é Nájila falar, Narti falar. Outra coisa é a pessoa que sofre o problema falar. E Gisele é uma linda mulher. Quando eu a vi, eu achei que ela tinha uns 38, 40 anos no máximo. Quando ela me disse que tinha 52, se não me engano, eu fiquei surpresa. E ela colocou na sua fala o sofrimento, que a gente não perceberia nem falaria com isso, né? O não ser convidada para um Réveillon, o passar sozinha todo final do ano, ir a uma padaria para comprar algo e alguém lhe fazer pergunta e depois agradecer. Obrigada, moça. E o pessoal que estava perto gritar, não é moça, é um traveco, e apedrejá-la. Apedrejá-la. Olha, eu senti cada pedrada que ela recebeu. É uma coisa assim, que realmente a gente não consegue entender. Porque eu acho que aquilo que não nos prejudica, que não atinge o meu direito, eu não tenho que ficar contra. Né? Eu tenho, ao contrário, que acolher, que receber como qualquer outra pessoa. Né? Mas eu, assim, não posso nem imaginar, mas ao mesmo tempo a gente imagina que nós, né, héteros, etc., já sofremos tantas discriminações, quanto mais essas pessoas que já sofrem por elas próprias, né? Até entenderem, né, o que está acontecendo. Eu assisti ontem um programa na televisão, numa rede aí privada, que fala sobre isso. É um programa da Secretaria de Cultura do Ceará, que são escolhidos alguns transgêneros e que eles dão um depoimento sobre como eles se encontraram, como eles se descobriram, a partir de quando. E é muito sofrimento, né? Então, vamos pedir, desembargadora, que as pessoas tenham respeito
pelo outro, né? Independente do sexo, da cor, da orientação sexual, enfim. Todos somos iguais. Nós somos iguais. Somos seres humanos. Seres humanos e e devemos ser essa live respeitados. com a Gisele é muito interessante porque ela foi a primeira pessoa transgênero a fazer sustentação oral no Supremo. E ela defendeu exatamente aquilo, de poder mudar, né, os seus documentos civis para colocar outro nome condizente com a sua aparência e a mudança do sexo também, né? E então, isso aí, nessa parte, eles tiveram uma vitória e agora estão aguardando em relação às prisões. Bom, desembargadora, duas apaixonadas pela matéria, nós ficaríamos aqui a tarde toda conversando inteira, como a gente costuma fazer, né? A gente conversa muito sobre tudo, né? E sobre a questão da mulher muito já desde 2016, 2015 que a gente vem, quando a senhora assumiu a coordenadoria, que a gente vem fazendo esse trabalho parceiro, e eu sou muito grata pela atenção que a senhora dá. E eu agradeço muito a você, Nati, porque você não é só uma interessada, ou digamos assim, afeta a matéria, você ajudou efetivamente. Você foi, quando da criação de uma vara, você, até hoje, todo mundo se lembra de você, na terceira vara, elogia, e você criou do nada tudo aquilo ali que havia, e é uma vara muito respeitada hoje, a titular é Denise, continua lá na Unijorge, e o que aproxima, né, eu acho isso bacana, porque aproxima o estudante do judiciário, e aí o aprendizado é maior e há uma divisão de força, há uma colaboração contínua, né? Então você conseguiu fazer isso. E dizer que nós temos muitas novidades, ficaremos aqui horas. É verdade. A última eu quero até deixar como colocada aqui, é que a ouvidora da mulher, ela era conselheira, né? A desembargadora Tânia, ligou para mim e pediu muita ajuda, e também o nosso corregedor-geral, Rotandano, para a criação de uma ouvidoria da mulher aqui no nosso tribunal, que não tem nada a ver com a ouvidoria de gênero que já existe, que a ouvidoria de gênero é para incentivar e facilitar e acolher as servidoras e as juízas e as desembargadoras que veio a sofrer um assédio moral, um assédio sexual, uma discriminação, algum tipo de problema. A ouvidoria da mulher é exatamente para a pessoa que precisa tomar conhecimento do seu processo, saber em que fase está, o que precisa fazer, enfim, que é uma queixa muito grande. Nós, com o nosso juridiquês, às vezes falamos e a mulher não entende. E, então, precisa ter esse feedback, precisa ter alguém para ouvi-la, para explicar o que significa a medida protetiva, o que é que ela pode fazer a partir daí, que caminhos tomar. Aí eu lhe pergunto, assim, quase que concluindo, desembargadora, o papel da rede. Isso. Não é? Como é que a rede pode ajudar? Né? Exatamente. E aí eu queria que a senhora falasse, explicasse rapidamente do que se trata a rede, né? Quais as ações da coordenadoria com a rede Ave e onde Maria. Você sabe que eu ganhei menção honrosa numa pesquisa do pessoal da USP, dentre as 5 melhores coordenadorias, exatamente por causa dessa nossa interação com a rede. Eu realmente tenho, assim, olha, o maior carinho e o maior trabalho. São 2 grupos de WhatsApp que o tempo todo interage e parece tudo a desembargadora resolve. A desembargadora resolve. Então, eu fico mais às vezes. É verdade. E teve uma vez que eu fiquei tão feliz, que foi a rede mesmo funcionando. Olha, Ana Clara, na verdade, começou pela vara, pela segunda vara, porque ela ligou para a vara, era um domingo, e Patrícia ligou, porque era a pandemia, ela atendeu em casa, porque direcionou. Patrícia é a diretora da vara. E aí ela acionou a Ana Cláudia, que me acionou, que acionei a delegada e também aquela casa de abrigo temporário, Irmã Dulce, e que conseguimos depois a delegada retirá-la do local onde estava, toda arrebentada, e levou para lá onde já tinha médico, psicólogo, tudo. Foi algo assim que eu me orgulhei, apesar do excesso. Isso é a rede, gente. A rede é tudo e todos, porque não são só os órgãos governamentais, como Defensoria, Judiciário, Ministério Público, a Secretaria de Política para Mulheres estadual e municipal, os CRANs, CREAS, CRAS,
tudo que faz, né, que acolhe, que dá atenção, que faz o enfrentamento, a polícia, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Ave Maria. A Ronda, hein? Essa é a rede mesmo, por excelência. É a Ronda Maria da Penha para fiscalizar as medidas protetivas. É uma rede imensa, mas tem também a rede de que faz parte as ativistas, sim, a própria sociedade, a imprensa quando denuncia, todos fazem parte de uma rede maior que é a rede de proteção. Então, essa rede tem que funcionar. Eu sempre falo isso. Porque se uma mulher morre, a rede falhou. A rede falhou. A rede, o próprio sistema de justiça, de alguma Estado, forma, né? E o sistema de justiça faz parte da rede. De alguma forma, nós falhamos. Eu hoje estava lendo um artigo pequeno no jornal, falando sobre isso. E aí traz, desembargador, essa falta ainda de uma estrutura maior do Estado brasileiro, do Estado da Bahia, no acompanhamento da violência contra a mulher, porque ele traz o número de feminicídios, né? E dizendo que no Brasil, 2020, quantos ocorreram, e na Bahia também um número bem elevado, mais de 60, pelo que eu me lembro aqui, não é, desembargadora? E é como a senhora disse, quando uma mulher dessa vem a óbito, é como se nós tivéssemos... Todos, né? Falhamos. Todos falhamos. Falhamos enquanto sociedade, que não conseguimos protegê-la. E falhamos enquanto mães que não educamos os filhos lá na infância, para que eles tivessem um comportamento de respeito. Para e ela também, um comportamento de altivez. Exatamente. E de autoestima, entendeu? A gente não pode esquecer. Às vezes até eu falo de que eu sou uma machista em desconstrução. Isso é para poder trazer todo mundo que está nos ouvindo, ó, a pensar assim também, dizer, eu vou desconstruir essa imagem. Sim. Porque às vezes eu dou uma resposta para minha filha, ela fala, mamãe, é você que está falando. Realmente, continuo em desconstrução. Verdade. Nós temos exemplos, e são muitos, de casos em que o agressor, ele também viveu num ambiente, né, onde havia uma agressão à sua mãe. São as vítimas, né? São vítimas. Que então, a gente chama de indiretas, mas que na verdade são vítimas diretas. Porque o trauma também fere. Ele diminui o cérebro da gente. Eu fiquei impressionada com a palestra recente daquela neurocientista do Distrito Federal, a Regina. Ela disse que os traumas vão diminuindo o nosso cérebro, vão diminuindo. Claro que pode ser recuperado, você sair daquela situação, você ter outras vivências, mas se você não sai, aí fica difícil. Pois é, então estamos encerrando aqui a nossa conversa, que eu particularmente fico encantada, porque eu entendo também, como você diz, estou envolvida nesse tema, mas a senhora é assim a nossa experiência maior de conhecimento, a nossa referência maior. Quando se fala de violência doméstica. Eu me orgulho que você, como juíza e como presidente da MAB, venha e me diga algo como isso, porque não teria mais sentido, a essa altura, como a gente diz, a essa altura do campeonato, eu estar aqui na ativa e tão batalhadora, se não tivesse uma causa, se não tivesse algo para eu dizer aos meus colegas, sejam eles juízes, promotores, defensores, delegados, tudo. A gente precisa melhorar o nosso Brasil para as novas gerações. Com certeza. A desembargadora é unanimidade na magistratura e creio que também nesses órgãos todos que trabalham com o judiciário em prol de um país melhor, com menos violência, né, desembargadora, com respeito aos direitos das pessoas. Enfim, muito obrigada pela sua vinda. Agora eu quero finalizar com uma pergunta bem particular, se me permite. Será que eu sei? E como vai o teatro? O teatro deu uma paradinha, mas a gente vai retornar com certeza. Olha, ela é minha parte, né? Viu? Aqui as atrizes, a Maria Farrá. Fantástico! Nós participamos de um grupo de teatro. Porque o teatro também é vida. E ali a gente aprende, né, a penetrar no personagem, que pode ser aquela pessoa que esteja no nosso processo. Exatamente. E a enxergar, nos ver como aquela pessoa se sente, né? Nos coloca no lugar do outro. No lugar do outro. Isso se chama empatia. E o teatro coloca a gente dentro, né? Dentro mesmo desses personagens. Obrigada, desembargadora. Deixo com você a palavra para se despedir também. E quero dizer de logo que vamos ter mais alguns. Pelo visto, nosso programa
A gente vai intercalar com alguns outros, mas essa matéria eu quero trazer a situação dos transexuais mesmo, e alguns aspectos da própria lei, para a gente conversar. Ah, tem muita coisa, tem anunciado o Fonavide, né? Tem tudo. Então, porque os juízes estão abraçando essa causa. Então, a minha última palavra é para meus colegas. Continuem como vocês são, a maioria é muito lutadores, querendo mostrar o seu serviço. Teve juiz que me ligou porque queria marcar suas audiências. Eu dizia, pode deixar que eu arranjo promotor e defensor. E aí eu ligo, só falto, olha, eu acho que ninguém me suporta mais, porque eu ligo toda hora, ó, não mandou ainda, ó, não mandou. Até para mim ela ligou. Para fazer audiência na Semana da Paz, né, pela Paz em Casa. Porque a gente precisa, sucesso, eu acho que uma justiça célere também colabora para uma sociedade não violenta. Verdade. Muito obrigada e até a próxima.